Mendiga apareceu na cerimônia vestida de noiva, e o milionário a escolheu na frente de todos. E se, no dia do casamento mais luxuoso da cidade, a noiva que todos esperavam não fosse a que surgisse pelas portas, e se no lugar dela aparecesse uma mendiga vestida de branco, caminhando firme até o altar diante dos olhares de desprezo e choque? Foi exatamente isso que aconteceu naquela noite. O salão, tomado por flores raras, joias cintilantes e convidados que acreditavam presenciar a união perfeita entre duas famílias milionárias, parou em silêncio absoluto. Os murmúrios se espalharam como fogo. Ninguém acreditava no que via. A mulher trazia no rosto as marcas da rua, nos cabelos a desordem da vida dura, mas nos olhos havia uma chama de coragem que desafiava todos os presentes. E enquanto o constrangimento crescia, o detalhe mais perturbador surgia. O milionário no altar não a olhava com indignação. Pelo contrário, cada passo dela parecia ter um destino certo, como se aquela cena fosse mais real do que qualquer promessa ensaiada para aquele casamento. A tensão atingiu o limite. O que ele faria diante de todos? O salão estava pronto para ser lembrado como a celebração do ano. Cada detalhe havia sido cuidadosamente desenhado para impressionar, como se cada peça tivesse sido retirada de um catálogo de luxo. As flores vinham dos jardins mais raros, trazidas de países distantes apenas para exalar seu perfume doce naquela noite. O tapete vermelho percorria todo o corredor central, refletindo as luzes douradas dos lustres de cristal que pendiam do teto altíssimo. Era um cenário de contos de fadas, mas não um conto de amor simples, e sim um espetáculo planejado para mostrar poder, influência e grandeza. Os convidados chegavam em carros importados, vestidos com roupas de grife, com joias que brilhavam como estrelas artificiais. Muitos ali não estavam presentes pelo romance, mas pelo que a união representava em termos de negócios, alianças e status. A atmosfera carregava essa mistura de formalidade e expectativa, como se todos estivessem prestes a testemunhar não apenas um casamento, mas a assinatura de um tratado que consolidaria ainda mais a força de duas famílias milionárias. O noivo estava no altar, em um terno sob medida que parecia ter sido moldado em sua própria pele. Seu relógio reluzia a cada movimento sutil de seu braço, e seu semblante era o de um homem que sabe estar no centro das atenções, mas que também sabe que aquele não era apenas seu grande dia. Ele carregava a responsabilidade de representar sua família, seus negócios e seu legado. Os olhares se voltavam para ele como se esperassem que cada gesto fosse impecável. Havia uma aura de respeito misturada à curiosidade, como se todos quisessem ver até onde aquele homem poderia ir. A noiva, por sua vez, aguardava o momento de entrar. Estava vestida com um vestido feito sob medida em seda pura, bordado com diamantes incrustados que faiscavam sob qualquer ponto de luz. O véu longo parecia flutuar quando ela se movia, e sua postura carregava a disciplina de alguém moldada desde cedo para aquele papel. Seus olhos, porém, revelavam mais do que a imagem perfeita. Entre os cílios longos e a maquiagem impecável, havia uma sombra de incerteza, um traço de ansiedade que tentava ser abafado pelo sorriso contido. Talvez fosse o peso da cerimônia, talvez fosse o conhecimento de que, mais do que amor, aquela união representava um negócio milionário. Os convidados comentavam em sussurros, alguns exaltando a beleza da noiva, outros admirando a fortuna que circulava em cada detalhe da festa. Mas havia também aqueles que não falavam de beleza, nem de romantismo, e sim de contratos, fusões e estratégias. Era como se cada taça de champanhe estivesse repleta de intenções ocultas. No fundo, muitos sabiam que aquele casamento não era apenas sobre duas pessoas. Era sobre duas famílias poderosas, se unindo para manter e multiplicar sua influência. O silêncio respeitoso era quebrado apenas por comentários discretos, risadas contidas e o tilintar dos copos de cristal. Enquanto isso, a orquestra se preparava para anunciar a entrada triunfal da noiva. Os músicos vestidos de preto ajeitavam seus instrumentos como se prestes a iniciar uma sinfonia que seria lembrada por toda a sociedade. O maestro levantou sua batuta,
Os convidados se ajeitaram em seus lugares e o clima de expectativa atingiu o ponto máximo. Todos acreditavam estar prestes a presenciar uma cena digna de capa de revista, algo que seria contado e recontado como um exemplo de perfeição. Mas naquele instante em que os olhos se fixaram na entrada, algo começou a mudar. O silêncio que antecede o impacto de uma surpresa tomou conta do salão. Não foi a noiva radiante e esperada que surgiu. No lugar dela, uma figura improvável, quase inimaginável, apareceu. A porta se abriu lentamente e por ela entrou uma mulher que parecia deslocada de todo aquele cenário. Seu vestido era branco, mas não tinha o brilho das sedas importadas, nem o peso dos diamantes. Era um vestido gasto, amassado, manchado, que denunciava a precariedade de sua origem. Seus cabelos estavam desalinhados, sua pele marcada pelo tempo e pelas ruas. Era uma imagem impossível de ser ignorada. Uma mendiga havia ousado invadir o espaço sagrado, reservado apenas para a elite. O choque foi imediato. O ar pareceu desaparecer por um instante e o que restou foi um silêncio tão profundo que se podia ouvir o coração acelerar no peito de cada convidado. Os olhares se cruzavam em incredulidade. Alguns rostos se contorciam em repulsa, outros se transformavam em máscaras de curiosidade. Murmúrios começaram a crescer entre os convidados, como ondas que se espalhavam rapidamente pelo salão. Quem é ela? Como conseguiu entrar? Isso é um absurdo. Essas eram as perguntas que pairavam no ar, sem respostas, apenas com o desconforto de uma presença inesperada. Mas o que mais inquietava não era apenas a ousadia dela, era a forma como caminhava. Não havia vergonha em seus passos, não havia hesitação em seu olhar. Cada movimento parecia calculado, como se tivesse o direito de estar ali, como se aquele corredor fosse também seu caminho. Seus olhos fixos na direção do altar traziam uma intensidade impossível de ignorar. Era como se a mulher carregasse consigo uma verdade que ninguém naquele salão queria encarar. Enquanto todos julgavam, enquanto os sussurros se tornavam cada vez mais altos, um detalhe passava despercebido pela maioria, mas não por todos. O noivo, o milionário, não desviava os olhos dela. Desde o primeiro passo que ela deu dentro do salão, seus olhares se cruzaram em um silêncio que falava mais do que qualquer palavra poderia dizer. Ele não parecia surpreso, não parecia indignado. Pelo contrário, havia em sua expressão algo que ninguém poderia compreender naquele momento. Algo que se revelaria apenas mais tarde, quando a coragem da mendiga e a decisão do milionário transformassem aquele casamento em um escândalo inesquecível. O corredor parecia se estender infinitamente diante dela, e cada passo da mendiga soava como um golpe contra o silêncio sufocante da cerimônia. Os convidados observavam incrédulos, incapazes de compreender como aquela figura desajustada tivera a audácia de se apresentar ali, justamente na noite em que tudo deveria ser impecável. Alguns riam em zombaria disfarçada, outros levavam as mãos à boca em choque, e havia também os que, em sussurros venenosos, comparavam o vestido gasto dela ao esplendor da seda e dos diamantes da noiva oficial. A cena era um contraste cruel entre dois mundos que, até aquele momento, jamais deveriam se cruzar. A orquestra, sem saber como reagir, titubeou em seus acordes, produzindo sons desconexos que aumentavam ainda mais a tensão. O mestre de cerimônias hesitou, como se estivesse diante de um erro grotesco no roteiro, incapaz de decidir se deveria intervir ou deixar que o inusitado se desenrolasse. Cada olhar buscava a reação do noivo, mas ele permanecia imóvel, com o queixo erguido e os olhos fixos naquela mulher que caminhava com dignidade improvável. O que ninguém percebia é que havia uma história invisível atravessando aquele espaço, algo que unia aquelas duas figuras de forma incompreensível para quem assistia de fora. O luxo do salão, que antes servia como vitrine de riqueza e poder, agora parecia apenas cenário de uma farsa prestes a desmoronar. O brilho das joias nos pescoços das convidadas se tornava insignificante diante da força crua e inesperada de uma mulher que não tinha nada além da própria coragem. A poeira grudada em sua roupa falava mais alto do que qualquer discurso ensaiado,
e a dureza de seus traços denunciava a vida de lutas e humilhações que carregava nos ombros. Mas, em meio ao julgamento cruel que pairava no ar, havia algo em sua postura que ninguém conseguia ignorar. Ela não estava ali por acaso. O coração da noiva oficial disparava em um misto de incredulidade e humilhação. Era como se sua presença tivesse sido roubada, como se sua entrada triunfal tivesse perdido o valor antes mesmo de acontecer. Seus dedos tremiam sobre o buquê e seu rosto, escondido atrás do véu, começava a perder a cor. Ela sentia que aquela intrusa não era apenas uma perturbação passageira, mas a ameaça de uma revelação que poderia destruir tudo. Sua respiração pesada ecoava no silêncio, e cada músculo de seu corpo pedia para que alguém interrompesse aquela cena absurda. Os murmúrios já haviam se transformado em frases audíveis. Isso é uma vergonha. Chame a segurança agora. Não permitam que ela avance. Mas, estranhamente, ninguém se moveu. Era como se todos estivessem paralisados pelo magnetismo de algo que sabiam ser maior do que simples ousadia. A cada passo, a mendiga desafiava a lógica, desafiava as convenções, desafiava até mesmo o destino que parecia já escrito para aquela noite. E no altar, diante de todos, o milionário permanecia em silêncio. Seus olhos não a julgavam, não a rejeitavam. Ele parecia enxergar algo que ninguém mais via. Um segredo, uma memória, talvez uma promessa esquecida. Sua respiração firme e seu semblante indecifrável alimentavam ainda mais a tensão, como se estivesse prestes a tomar uma decisão que mudaria não apenas aquela cerimônia, mas a vida de todos ali. O salão, antes símbolo de perfeição, agora se tornava palco de um escândalo que ninguém ousava interromper. O som dos passos da mendiga sobre o tapete vermelho ecoava como uma afronta em meio ao silêncio pesado que dominava o salão. Cada movimento dela parecia rasgar o ar carregado de luxo e expectativas, como se uma força invisível estivesse prestes a virar a noite de cabeça para baixo. Os convidados, acostumados a ditar regras e impor julgamentos, agora se sentiam pequenos diante da coragem de uma mulher que não tinha nada a perder. Os olhares se cruzavam em choque e indignação, e as reações iam da raiva contida ao fascínio desconfortável. Alguns homens murmuravam insultos, chamando-a de louca. Outros perguntavam entre dentes como a segurança havia falhado tão miseravelmente. As mulheres, em seus vestidos caríssimos, erguiam o queixo em desprezo, tentando se convencer de que aquela cena era apenas uma interrupção breve, que logo seria contida e esquecida. Mas não havia nada breve naquela caminhada. Ela avançava como se carregasse consigo um direito oculto, como se fosse movida por algo maior do que a vergonha ou o medo. O vestido amarrotado e gasto, que contrastava violentamente com o brilho do cenário, tornava-se símbolo de resistência, de desafio. Seus olhos, fixos no altar, ignoravam os olhares cortantes que a atravessavam de todas as direções. Ali não havia submissão. Havia um propósito que ninguém conseguia decifrar. E quanto mais ela se aproximava, mais a sensação crescia de que algo irremediável estava prestes a acontecer. O mestre de cerimônias, aflito, olhava em volta buscando instruções. A orquestra havia parado completamente, e o silêncio apenas intensificava a estranheza do momento. Os fotógrafos que até então disputavam os melhores ângulos da noiva oficial agora tinham as câmeras fixadas na intrusa. Cada flash capturava o contraste entre a opulência do salão e a crueza daquela figura inesperada. Sem perceber, todos estavam registrando não um casamento de contos de fadas, mas o nascimento de um escândalo que seria lembrado por anos. A noiva oficial, ainda aguardando sua entrada, sentia o corpo estremecer. Era como se cada passo daquela mulher em direção ao altar roubasse não apenas a atenção, mas também sua posição, seu valor, sua própria identidade. O véu que cobria seu rosto começava a se tornar uma prisão sufocante. Ela ouvia os cochichos, sentia os olhares desviando dela para a intrusa, e dentro de si nascia um ódio silencioso, misturado ao medo do desconhecido. Não se tratava apenas de um atraso em sua entrada triunfal.
Aquela mendiga parecia carregar em si a ameaça de uma revelação capaz de destruir sua noite, e tudo o que ela acreditava já estar garantido. E enquanto o salão fervilhava em tensão, uma única figura mantinha a calma: o milionário. Seu olhar não vacilava, não denunciava confusão, apenas uma atenção intensa, como se cada passo daquela mulher fosse esperado. Era como se ele soubesse, no fundo, que aquele momento inevitavelmente chegaria. Seus olhos cruzavam os dela em silêncio, e nesse contato havia algo que ninguém mais conseguia compreender. O tempo parecia se arrastar, e cada segundo deixava claro que, a qualquer instante, uma escolha seria feita. Uma escolha capaz de virar o destino de todos de cabeça para baixo. Os sussurros, que começaram tímidos, logo se espalharam como fogo em palha seca. A cada passo da mendiga, uma nova onda de comentários atravessava o salão, carregada de veneno e preconceito. "Isso é uma afronta", dizia uma senhora com colar de pérolas. "Chamem a polícia agora", murmurava um homem de terno escuro, suando de nervoso. Jovens riam em deboche, escondendo o rosto atrás das taças de champanhe, como se assistissem a um espetáculo grotesco. Cada frase dita em tom baixo era como uma faca lançada contra a dignidade da intrusa. Mas para ela, nada daquilo parecia importar. Caminhava em silêncio, sem hesitar, ignorando os olhares que a despedaçavam. O contraste era brutal. De um lado, a elite revestida de seda, ouro e arrogância, pronta para pisar em qualquer um que ousasse manchar sua imagem de perfeição. Do outro, uma mulher marcada pela dureza da vida, que não tinha nada a oferecer além de sua coragem. E era justamente essa coragem que incomodava tanto, porque ao atravessar aquele corredor, ela desafiava o maior poder que aquelas pessoas possuíam, o poder do julgamento. Nenhuma palavra dita contra ela a fazia recuar. Nenhum olhar de repulsa conseguia quebrar sua determinação. A noiva oficial já não conseguia conter sua fúria. O buquê tremia em suas mãos, as unhas cravavam no caule das flores. Dentro dela, a raiva queimava como fogo e sua respiração era cada vez mais pesada. Sentia-se humilhada, desonrada, como se fosse uma figurante em sua própria cerimônia. O olhar dela para o noivo buscava uma reação imediata, um gesto que pusesse fim àquilo, mas ele permanecia parado, fixo na intrusa, como se o resto do mundo não existisse. Esse silêncio dele era a tortura mais cruel. Alguns convidados começaram a se levantar, indignados. Um homem tentou dar um passo em direção ao corredor, mas foi contido pelo olhar firme do milionário, que, sem dizer uma palavra, transmitiu autoridade suficiente para paralisar qualquer movimento. Essa atitude só aumentou o mistério. Por que ele não interrompia aquela invasão? Por que deixava que a vergonha crescesse diante de todos? O salão inteiro estava mergulhado em confusão, mas ele parecia ter plena consciência do que fazia. E enquanto os comentários se tornavam cada vez mais agressivos, algo invisível se revelava. A mendiga não era apenas uma estranha que ousara interromper a noite perfeita. Seu olhar carregava uma história que ninguém conhecia, uma ligação que desafiava todas as convenções presentes naquele lugar. Havia uma força oculta naqueles olhos, como se guardassem um segredo capaz de abalar não apenas aquela cerimônia, mas toda a lógica em que aquelas famílias haviam construído suas vidas. O público assistia, dividido entre indignação e fascínio, sem perceber que o verdadeiro espetáculo ainda estava por vir. O coração do salão parecia pulsar mais rápido a cada segundo, como se todos ali aguardassem por um veredito que ainda não havia sido pronunciado. O olhar do milionário se tornava o centro das atenções, porque no fundo todos sabiam que era dele que viria a resposta para aquele escândalo. A noiva, imóvel em sua espera, já não respirava com a mesma confiança. O peso do silêncio dele a esmagava, e a sensação de ser invisível diante do olhar fixo que ele mantinha na mendiga era insuportável. Seu buquê, que antes era símbolo de delicadeza e promessa, agora parecia apenas um fardo pesado em suas mãos trêmulas. O milionário, com a postura ereta e o semblante indecifrável, olhava a mendiga como quem reconhece algo perdido no tempo. Não havia no rosto dele indignação, nem a fúria que todos esperavam. Havia algo mais profundo,
uma espécie de conflito interno que não podia ser traduzido em palavras. A cada passo dela, sua expressão mudava levemente, como se memórias antigas estivessem sendo despertadas em meio ao barulho sufocado do salão. Seus olhos, firmes, traziam perguntas silenciosas que pareciam só ela ser capaz de responder. Os convidados, já sem disfarçar, pressionavam com seus cochichos mais altos. Ele enlouqueceu? Por que não a expulsa? Será que a conhece? O murmúrio se tornava ensurdecedor, um coro de incredulidade e raiva. O mestre de cerimônias, suando frio, aguardava um gesto do noivo para agir, mas nenhum sinal vinha. Até mesmo os músicos que seguravam seus instrumentos como soldados parados em batalha pareciam implorar em silêncio para que a ordem fosse restabelecida. Mas o milionário permanecia imóvel, alimentando ainda mais a angústia de quem esperava um desfecho rápido. Foi então que ele respirou fundo e, pela primeira vez desde a entrada da mendiga, moveu as mãos. Lentamente, ajustou o microfone diante de si, e esse gesto simples foi suficiente para mergulhar o salão em um silêncio sepulcral. Cada olhar se fixou nele, cada ouvido aguardava a sentença que poderia selar o destino daquela noite. A noiva apertou os olhos, implorando em silêncio para que ele dissesse as palavras que a salvariam da humilhação. A mendiga, firme em sua posição, mantinha os olhos nele, sem piscar, como se soubesse que aquele momento lhe pertencia. O ar ficou pesado, a tensão podia ser cortada como uma lâmina. O milionário segurou o microfone com firmeza, mas não falou de imediato. Olhou para a noiva, depois para a intrusa, e então voltou os olhos para os convidados, que agora aguardavam não apenas uma explicação, mas uma escolha. Uma escolha que não poderia mais ser evitada. Naquele instante, ficou claro para todos que o próximo gesto dele não apenas decidiria o rumo daquela cerimônia, mas também rasgaria a fina camada de perfeição que envolvia todo aquele mundo de luxo e aparências. E quando abriu os lábios para falar, o destino de todos pareceu pender no ar, prestes a ser virado de ponta cabeça. O salão inteiro prendeu a respiração quando o milionário finalmente ergueu a voz. Seu tom não era de reprovação, tampouco de defesa da noiva oficial. Era firme, pausado, carregado de uma gravidade que fazia cada palavra ecoar pelas paredes de mármore. Ele olhou diretamente para a mendiga e o que disse em seguida fez o sangue gelar nas veias de todos os presentes. É ela que eu escolho. Por um instante, o silêncio foi tão profundo que parecia impossível existir vida naquele espaço. Nem o som de um copo, nem o ruído de um suspiro. Apenas a sentença inesperada pairando sobre o ar, como se fosse impossível de ser absorvida. O primeiro som que quebrou o vazio foi um grito sufocado vindo da noiva oficial, que deixou o buquê cair de suas mãos trêmulas. O impacto das flores contra o chão ecoou como um trovão em meio àquele silêncio ensurdecedor. O véu deslizou por seu rosto quando ela recuou alguns passos, os olhos marejados, a boca aberta em incredulidade. Ela buscava respostas, mas nenhuma fazia sentido. Como o homem que deveria unir sua vida à dela, ousava diante de todos virar as costas para o compromisso mais planejado da alta sociedade. Os convidados reagiram como uma multidão prestes a explodir. Uns levantaram-se indignados, gritando insultos, exigindo explicações. Outros simplesmente observavam em silêncio, como se tivessem testemunhado um acidente terrível, do qual não conseguiam desviar os olhos. Alguns, em choque, riam nervosamente, sem acreditar que aquilo realmente estava acontecendo diante de suas caras. O mestre de cerimônias derrubou seus papéis, completamente perdido, incapaz de conduzir o ritual após uma declaração tão devastadora. A mendiga permaneceu imóvel, mas em seus olhos brilhou algo diferente. Não era soberba, não era surpresa. Era como se já soubesse que aquele momento chegaria, como se estivesse apenas aguardando que ele tivesse a coragem de dizer em voz alta o que já existia entre eles em silêncio. O mundo ao redor podia desmoronar, mas ela permanecia firme, como alguém que finalmente vê a verdade emergir. O milionário, ciente do caos que havia provocado, não recuou. Sua voz se ergueu novamente, dessa vez mais alta,
como se quisesse que todos ouvissem claramente, sem espaço para dúvidas ou interpretações distorcidas. Ela é a minha escolha. Não importa o que pensem, não importa o que percam. Hoje não escolho contratos, não escolho alianças, não escolho riquezas. Escolho a verdade. Cada palavra atingia como um golpe, não apenas contra a noiva rejeitada, mas contra todas as famílias influentes que ali estavam, contra a lógica de uma sociedade que vivia de aparências e conveniências. O choque era absoluto. Aquilo não era apenas uma escolha romântica, era um ato de rebeldia, um desafio aberto às tradições e expectativas impostas. O salão, antes símbolo de luxo e controle, agora parecia palco de uma revolução pessoal que ninguém havia previsto. E enquanto o tumulto crescia, a sensação era clara. Aquela noite jamais seria esquecida. Mas o que poucos sabiam é que o verdadeiro motivo daquela escolha estava longe de ser revelado. As palavras do milionário reverberavam no salão como uma sentença impossível de ser revogada. O caos instalado era apenas o reflexo daquilo que ninguém ousava admitir em voz alta. Havia algo oculto naquela história, algo que não se explicava apenas pela ousadia de uma mendiga aparecer vestida de noiva ou pela coragem de um homem rejeitar alianças milionárias diante de todos. Era um segredo, uma conexão que nenhum dos presentes podia compreender, mas que se manifestava de forma clara no olhar trocado entre eles dois. Os convidados, em sua fúria, exigiam explicações. Isso é loucura. Você vai destruir sua família. Não pode manchar nosso nome dessa maneira. O coro de vozes indignadas tentava abafar a tensão, mas apenas aumentava a percepção de que aquela noite havia ultrapassado o limite do que se podia controlar. A noiva oficial, em prantos, foi amparada por parentes que murmuravam palavras de consolo, enquanto escondiam sua própria vergonha. Para ela, não havia consolo suficiente. Seu futuro perfeito tinha sido roubado em questão de minutos. E então, diante do clamor da multidão, o milionário falou novamente, mas dessa vez não para os convidados, nem para a família, nem para a noiva rejeitada. Falou para todos ouvirem, mas seus olhos estavam fixos apenas nela, a mulher que havia ousado entrar como uma sombra em meio ao brilho. Vocês não sabem quem ela é. Vocês não conhecem a história que nos une. Um silêncio desconfortável tomou conta do espaço, e por um instante, até os mais exaltados se calaram, tentando decifrar as entrelinhas daquela revelação. A mendiga baixou o olhar por um segundo, como se carregasse o peso de uma lembrança que não queria expor ali diante de todos. Mas logo ergueu a cabeça novamente, com a mesma firmeza de quem já viveu humilhações demais para se curvar à opinião alheia. Sua postura não era de quem implorava a aceitação, mas de quem carregava uma verdade incômoda que não podia mais ser escondida. Os flashes das câmeras capturavam cada expressão, cada gesto. A imprensa, que até então aguardava para registrar apenas uma cerimônia glamourosa, agora registrava o nascimento de uma história que alimentaria manchetes por meses. Mas, para além das fofocas e escândalos, havia uma verdade mais dolorosa e íntima prestes a ser revelada. O milionário, em tom grave, completou: "Quando eu não tinha nada, quando todos me viraram as costas, foi essa mulher que me estendeu a mão. Foi ela que me deu forças para me reerguer. Nenhum de vocês sabe o preço que ela pagou para que eu pudesse estar aqui hoje." O impacto foi devastador. Cada convidado sentiu o chão se abrir sob seus pés. A imagem que tinham do homem poderoso e inalcançável foi manchada pela revelação de que seu alicerce não era apenas o dinheiro herdado, mas também um passado de queda e dor que ninguém jamais imaginara. E nesse passado, aquela mulher, agora ridicularizada por muitos, havia sido a única a enxergar nele um valor que ninguém mais viu. O salão, antes tomado por julgamentos e preconceito, agora mergulhava em silêncio, forçado a confrontar a verdade que estava diante de todos. O silêncio que tomou conta do salão não era de respeito, mas de incredulidade. Ninguém queria acreditar que o milionário, símbolo de poder e perfeição, estava revelando uma origem marcada por fraquezas, quedas e a ajuda de uma mulher que, para aquela sociedade, não valia nada. O orgulho da elite havia sido ferido e as expressões estampavam mais do que choque.
eram máscaras de medo. Porque, no fundo, cada um deles sabia que se a verdade pudesse ser contada daquela forma, então todo o império de aparências no qual viviam estava ameaçado. A noiva oficial, devastada, deixou que lágrimas borrassem sua maquiagem impecável. Para ela, não era apenas o fim de um sonho, mas a perda da posição social que aquele casamento lhe daria. Seus parentes murmuravam consolos falsos, mas em seus olhos brilhava a fúria de quem via uma fortuna inteira escapar por entre os dedos. Muitos se levantaram e deixaram o salão em meio a olhares indignados, mas mesmo aqueles que ficaram não conseguiam desviar os olhos da cena. Era como assistir ao desmoronamento de um castelo construído de vidro. Os familiares do milionário se agitavam em desespero. A mãe, de vestido cintilante, cobria a boca com as mãos, incapaz de conter as lágrimas de vergonha. O pai, rígido e inflexível, caminhava de um lado para o outro, tentando encontrar as palavras certas para impedir que o nome da família fosse jogado na lama. Mas era inútil. Nenhum deles tinha poder sobre a decisão que havia sido tomada. O filho, diante de todos, tinha escolhido o improvável. A mendiga, ainda imóvel, parecia carregar nos olhos uma mistura de dor e dignidade. Não havia sorriso, não havia triunfo. Era como se cada segundo fosse um fardo, como se cada olhar de julgamento fosse um peso a mais sobre seus ombros. Mas, ao mesmo tempo, havia nela uma força que ninguém conseguia negar. Era a força de quem já tinha sido esmagada tantas vezes que aprendeu a permanecer de pé mesmo quando o mundo inteiro quer vê-la caída. A imprensa, ávida, já transmitia as imagens ao vivo para além daquelas paredes. O escândalo corria como um raio pelas redes sociais e cada frase dita pelo milionário se transformava em manchete. Milionário abandona noiva oficial por mendiga, diziam os primeiros posts. Mas nenhum deles captava a essência do que acontecia ali, porque não era apenas sobre amor ou rebeldia, era sobre confrontar um sistema inteiro que vivia de aparências, alianças e interesses. E ele, diante de todos, havia ousado romper esse pacto silencioso. O tumulto crescia, mas a cena central permanecia inalterada. O milionário firme em sua decisão, a mendiga imóvel diante do julgamento, e uma plateia que não sabia se estava presenciando uma tragédia ou uma revolução. No coração de cada convidado havia uma pergunta que queimava como fogo. Seria ele um louco? Ou seria o único que finalmente teve coragem de enxergar a verdade? Naquele salão, dividido entre revolta e silêncio, a tensão se transformava em algo ainda maior: reflexão. Muitos tentavam abafar a verdade com insultos, mas outros, mesmo a contragosto, começavam a questionar se não havia ali uma lição escondida. O contraste era impossível de ignorar. De um lado, a riqueza exposta em taças de cristal, vestidos bordados e alianças milionárias. Do outro, a simplicidade brutal de uma mulher que não tinha nada, além da memória de um gesto de bondade e da coragem de enfrentar o mundo inteiro. Essa cena escancarava a fragilidade das aparências, o vazio das convenções sociais, e revelava que até os poderosos dependem, em algum momento, de alguém que a sociedade despreza. O milionário, em pé, sabia que estava queimando pontes que jamais poderiam ser reconstruídas. Escolher aquela mulher significava ser rejeitado por muitos dos que antes o bajulavam, significava renunciar a contratos milionários e alianças estratégicas. Mas sua voz firme e clara deixava evidente que essa decisão não era um ato de loucura, e sim de libertação. O valor de uma vida não se mede em ouro, mas no caráter. E caráter é algo que nenhum de vocês pode comprar. A frase caiu como um golpe final, como uma sentença que ecoava para além das paredes do salão. A mendiga, emocionada, deixou que uma lágrima solitária escorresse por seu rosto. Não era sinal de fraqueza, mas de alívio. Pela primeira vez, ela não estava sendo vista como peso, como estorvo ou como vergonha. Naquele instante, diante de todos, sua dignidade era reconhecida. E isso tinha mais valor do que qualquer fortuna. Ela não pediu aplausos, não buscou aceitação. Apenas permaneceu firme, com o olhar fixo naquele que havia tido coragem de quebrar o silêncio. Os convidados, cada vez mais inquietos,
eram obrigados a encarar uma verdade desconfortável. Quantos deles já haviam julgado, humilhado ou ignorado alguém por sua aparência, sem sequer imaginar a força que aquela pessoa carregava dentro de si? Quantos já haviam se escondido atrás de suas riquezas para não admitir que também dependiam de outros para se erguer? Aquele momento não era apenas um escândalo social, era um espelho colocado diante de cada um, expondo suas hipocrisias e medos. Do lado de fora, a notícia já se espalhava como pólvora. As imagens da cerimônia corriam as redes sociais e dominavam os noticiários. A opinião pública se dividia entre indignação e admiração. Muitos chamavam o milionário de insensato, outros o exaltavam como um homem de coragem. Mas, independentemente das opiniões, ninguém conseguia ignorar a força simbólica do que havia acontecido. Aquela noite havia deixado de ser um casamento comum para se tornar uma história de confronto entre aparência e verdade, riqueza e humildade, convenção e liberdade. E assim, o que parecia apenas um escândalo tornou-se uma lição universal. A verdadeira grandeza não está em manter as tradições intocáveis, mas em desafiar as correntes que aprisionam a alma. O milionário havia feito sua escolha, e com ela, expôs o vazio daquilo que todos chamavam de perfeição. Quando o último murmúrio se dissipou, o salão parecia suspenso no tempo, como se todos aguardassem uma reação que jamais viria. O milionário permanecia ereto, a mendiga ao seu lado, e os olhares de reprovação agora se misturavam a algo mais profundo, o medo de encarar a verdade que se revelava diante deles. Não havia como apagar o que fora dito, nem como fingir que aquela escolha não havia acontecido. A vida de todos os presentes estava marcada por aquele instante, porque ele havia exposto uma ferida que sempre existiu, mas que todos preferiam esconder. A noiva rejeitada deixou o salão carregada pelos próprios familiares, e sua saída foi acompanhada por olhares de piedade e reprovação. Alguns tentaram defendê-la, outros a culparam pela fraqueza, mas nada mudava o fato de que sua história terminava ali, como mais uma peça descartada em um jogo de interesses. O milionário não a olhou mais. Sua decisão já havia sido tomada, e qualquer palavra agora seria apenas um eco distante do que não tinha mais volta. Os convidados começaram a se dispersar, incapazes de enfrentar a vergonha de serem testemunhas de um ato tão inesperado. Mas, para além das críticas, havia um silêncio coletivo que carregava uma pergunta incômoda. Quantos deles, diante da mesma situação, teriam coragem de escolher a verdade em vez da aparência? Quantos estariam dispostos a perder tudo para permanecer fiéis a si mesmos? No altar, o milionário se aproximou da mendiga e, sem precisar dizer muito, ofereceu-lhe a mão. Não havia diamantes, não havia festa, não havia aprovação. Apenas dois olhares que se encontravam com a certeza de que aquela escolha não era sobre desafiar os outros, mas sobre honrar um vínculo que resistiu ao tempo, à dor e ao desprezo. Naquele gesto simples havia mais dignidade do que em todas as alianças de ouro presentes no salão. A cena se tornou inesquecível não porque escandalizou, mas porque revelou uma verdade universal. A grandeza não está em acumular riquezas ou manter aparências, mas em escolher com coragem aquilo que o coração reconhece como verdadeiro. Aquele momento se transformou em símbolo, não apenas para os que estavam presentes, mas para todos que ouviram a história depois. E agora, a pergunta permanece para quem assiste. Se fosse você diante de todos, teria coragem de desafiar as aparências, arriscar sua reputação e escolher a verdade, mesmo que o mundo inteiro o condenasse?